Olá, tudo bem, queridos alunos do quarto ano? Vamos estudar um pouquinho para nossa atividade avaliativa que vai acontecer na próxima semana? Vamos lá? Então, nós vamos começar aqui relembrando o que aprendemos no capítulo 1, porque esse conteúdo vai cair na atividade. Então, lembrando aqui, nós observamos duas figuras, lembra? Uma figura que tem aparentemente um refrigerante no copo e um hambúrguer com batatas fritas. E aqui temos água, um suco aparentemente de laranja natural, uma maçã, temos aqui avelãs, né? E aqui um sanduíche mais natural, com presunto, mussarela, tomate e alface. E aqui, qual das refeições que vocês escolheriam? Claro que nós trabalhamos em sala que não é proibido comer isto, mas nós não devemos substituir a nossa alimentação que eu falo de arroz, de feijão, de uma mistura, uma verdura, um legume, né? Uma massa, somente por esse tipo de alimento, que embora muito gostoso, ele não é tão saudável quanto o segundo, fora que ele favorece mais um aumento significativo de peso. E aí, nós vimos aqui a resposta da pergunta por que comemos, né? Comemos porque precisamos de energia para viver. Nós não conseguimos viver sem energia. E aí a energia do corpo, ela vem através do alimento. E é através do alimento que os nossos órgãos funcionam corretamente. Aí nós temos aqui nessa página algumas curiosidades, né, de outros animais. Então, por que a onça pintada precisa de energia? Porque ela precisa correr em busca do alimento. Né? Os mamíferos, como o urso polar, que vive em lugares frios, porque eles precisam manter a temperatura do corpo, né? O calor do corpo. Em cada fase da vida, a gente precisa de alimentação por um motivo. O bebezinho, ele precisa de alimentação porque ele tem que crescer, ele tem que se desenvolver. O idoso precisa de uma alimentação saudável porque ele gradativamente vai perdendo um pouco a absorção dos nutrientes no organismo. Então, ele precisa se alimentar com uma alimentação bem saudável mesmo, né? Para repor esses nutrientes. Os atletas precisam para treinar, né? Para praticar esportes. Quando está grávido, né? Na gestação, a mãe precisa se alimentar devidamente, porque tudo que ela alimenta vai para o bebê. Então, é muito importante que tenha um equilíbrio. A alimentação é como uma balança. Não pode ter mais energia e nem menos energia do que aquela que a gente vai gastar. Se a gente tem mais energia do que gasta, essa energia ela pode se transformar em gordura e a gente vai se tornando obeso. Se eu gasto mais energia e me alimento menos, o que acontece? Eu posso ficar com anemia, eu posso ficar com algumas insuficiências de alguns nutrientes. É isso que está escrito aqui, né? Muito bem. Aqui nesse Você Sabia tem uma curiosidade que antes, aquilo que nós já conversamos, né? Na época dos meus avós, por exemplo, não era tão necessário fazer caminhada, porque não tinha meios de transporte para levá-los. Então, não tinha um ônibus, um carro, né? Tinha carro, mas era assim, rara a pessoa que tinha carro. Hoje, com os meios de transporte, as pessoas caminham menos, então é necessário fazer academia, praticar esportes, fazer caminhada. Muito bem. Aqui, então, lembrando, né, nós vimos que nesse texto a energia que vem no alimento é comparada com o combustível, porque é importante, sem o alimento a gente não tem combustível para viver, a gente não consegue sobreviver. Muito bem.
Aqui nós temos a perguntinha que nós até respondemos já, né? Quando se precisa de energia quando a gente está dormindo. Sim, precisamos, os órgãos funcionam normalmente, o sangue corre nas veias, o coração bate, né? Aqui temos essas imagens que na semana passada fizemos uma interpretação que tinha algo muito semelhante, né? Esse rapaz, ambos estão gastando energia, porém este gasta mais porque ele está praticando um esporte, diferentemente desse que está sentado assistindo ao esporte passar na TV, né? Aqui lembramos de objetos que foram criados ao longo da história, por exemplo, o arco e a flecha. Ele foi criado há muitos e muitos anos atrás para facilitar o quê? A caça. Hoje temos outros objetos que facilitam a nossa vida. Lembra que colocamos até o aspirador de pó, o carro, enfim, máquina de lavar roupa. O problema não é ter o aparelho, o problema é a pessoa ficar muito parada, sem atividades físicas, né? Aí não tem o desgaste de energia e pode vir o quê? Pode vir a obesidade. Aqui falamos sobre a nossa pirâmide dos alimentos, né? A importância da gente seguir na medida do possível para não ter desnutrição, para não ter obesidade, né? Para não ter pressão alta, para não ficar anêmico, que é uma baixa de nutrientes muito grande no sangue, né? Então a gente vai ficando fraquinho, fraquinho, fraquinho. Então, você tem deficiência de ferro na alimentação. Então, para que nada disso aconteça, a alimentação saudável, ela tem que ser baseada na pirâmide, que nós também já vimos bastante, né? Temos ali na base a quantidade de água que precisamos para hidratar o corpo, lembrando, né, os copinhos aqui lembrando a importância da água, em volta da pirâmide, pessoas praticando esportes, lembrando a importância de praticar esportes, e se alimentar de maneira adequada, muita quantidade de alimentos energéticos, como está representado aqui o macarrão, a batata, os cereais, a mandioca, né? O arroz, enfim, são importantes porque dão energia. Aqui os reguladores, que são as frutas, verduras, e os legumes, que principalmente na idade de vocês é fundamental, né? Porque regulam o funcionamento dos nossos órgãos, nos ajudam a crescer, né? Os construtores, que são os derivados de leite, as carnes, né? Tudo que os ovos. E por último, menos importante do que os demais, aqueles que não são tão relevantes para a nossa saúde, né? Que são as guloseimas, os doces, óleos, refrigerantes, enfim, tá? Aqui, lembrando que nós temos, dentre os energéticos, veja aqui comigo, ó, dentre os energéticos, aqueles que têm carboidratos, que são os açúcares, e lipídios, que são as gorduras. São os nutrientes que fornecem grande quantidade de energia. Então, são os pães, os cereais, né? Que cereais, arroz, trigo, milho, aveia, centeio. Os óleos, que pode ser de milho, de girassol, de soja, de canola, batata, mandioca, né? Muito bem. Então, só que tem um detalhe. Se a gente consome muitos energéticos, alimentos energéticos e não faz nenhuma atividade física, tudo isso vai se transformando em gordura e a pessoa vai ficando obesa. Aqui temos os alimentos construtores, né? Lembrando que eles são importantes para o crescimento e a manutenção do corpo, porque são ricos em proteínas, tá? Então, o crescimento das unhas, do cabelo, né? A construção de músculos, enfim. Quando você machuca, você precisa da proteína que tem no seu corpo para cicatrização, enfim. São exemplos: carnes, ovos, leite, derivados de leite, os grãos, né? Grão de bico, ervilha, feijão, as frutas oleaginosas, o amendoim, a noz, a castanha, as amêndoas.
E por último, não menos importantes, os reguladores, que são aqueles que têm vitaminas, minerais e frutas, né? Que fazem com que regula o funcionamento dos nossos órgãos, ok? Então, são fundamentais, por exemplo, para funcionar os nossos intestinos, que é algo importante. Aqui a cor dos vegetais, lembrando que trabalhamos com a multiplicidade de cores que nós temos nas hortaliças, nas frutas, né, que são alimentos naturais, e que quanto mais colorido você se alimenta de forma mais colorida, mais saúde você tem. Então, um prato onde você tem um espinafre, né, uma azeitona, uma couve-flor, uma berinjela, um repolho, tudo isso são cores diferentes. Então, significa que nós temos variedade de nutrientes nesses alimentos. Muito bem, e assim nós terminamos esse capítulo. Então, esse vídeo, ele teve o objetivo de nós relembrarmos só tudo isso que já fixamos, já conversamos sobre eles, né, meus amores? Já sabemos bastante coisa sobre eles. Então, agora aqui, ó, na nossa aula Hangouts desta semana, nós iremos... Deixa eu tirar o óculos aqui, né? Nas aulas Hangouts dessa semana, nós iremos trabalhar um pouquinho mais e fixar um pouquinho mais o capítulo 2 e o capítulo 3, que também estarão sendo lembradas as informações ali contidas na nossa atividade avaliativa. Está bem? Beijão!